Eu vou te dar duas informações. Duas informações. Sabe quais foram os dois países que mais cresceram na União Europeia? Se você souber, escreve aqui no comentário. Que tiveram maior crescimento no PIB na União Europeia recentemente. Alguém sabe? Se quiser colocar aí no comentário, eu vou falar, mas eu já vou falar já. Sabe quais dois países? Vou te falar. Portugal e Espanha. Que? Portugal e Espanha foram os países que tiveram PIB que cresceu mais. Quer saber por quê? Imigração. A Espanha está vindo com um projeto fantástico de imigração. Portugal vem vindo com um projeto fantástico de imigração. A Itália, em nome de um nacionalismo infantil, pode prejudicar o seu crescimento nos próximos anos. Prejudicar e muito. Recentemente eu vi uma matéria da fuga dos italianos para a Irlanda e para outros países da União Europeia. Ao invés deles criarem boas condições para receber as pessoas, eles estão criando dificuldade. E isso é um grande erro. É um grande erro estratégico que a Itália, se ela seguir com esse plano, ela está cometendo. Um grande erro. Por isso que na semana que vem, se Deus quiser, estarei embarcando para a Itália. Quero ver isso de perto, quero conversar com italianos, quero ouvir a opinião deles de tudo que está acontecendo. Quero entender a mentalidade deles em relação a essas pessoas que são os italianos no exterior, para poder pegar uma fatia, é óbvio, né, gente? Isso aqui seria um estudo científico, um censo, uma pesquisa. Lógico que não é isso que eu vou fazer, mas eu quero entender um pouquinho do que as pessoas pensam, do que as pessoas sentem. Porque se os italianos, nascidos na Itália, considerando aqui sangue italiano e solo, né, do solo italiano, se eles colocam para fora, no sentido de rejeitam essa aberração jurídica, é uma excelente situação, é uma excelente visão para o futuro. Se eles embarcam nessa visão, a Itália pode estar entrando para um período nos próximos anos de grande decadência econômica. Imigração não só diz respeito a pessoas, diz respeito à economia. E a Europa precisa estar atenta a isso. A Europa precisa estar atenta a isso. São anos de bem-estar social, anos de baixa produtividade. A China, nos últimos 40 anos, saiu de um país completamente agrícola para uma superpotência. Os Estados Unidos vem tendo também uma decadência, mas a decadência americana não tem comparação com a europeia. Os Estados Unidos é uma máquina, um PIB absurdo, então não tem comparação. A capacidade de recuperação dos Estados Unidos é absurda. Lembrando que os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões. Entendem a diferença? É como o pessoal fala, quem gosta de futebol, né? O que é mais fácil? Você recuperar um clube, por exemplo, endividado? Um clube que tem uma torcida de 1 milhão ou uma torcida de 40 milhões? 40 milhões. Por quê? Porque são 40 milhões de potenciais consumidores. Perfeito? Mercado consumidor de uma torcida é o tamanho da torcida. É o máximo, é o topo. Né? Um torcedor do Flamengo não vai comprar a camisa do Vasco ou do Botafogo. Então, as camisas do Botafogo serão proporcionalmente vendidas conforme o tamanho da torcida. Pode até acontecer uma pessoa ou outra, um colecionador, beleza. Mas, em regra, é o tamanho da sua torcida. Então, quanto maior a sua torcida, mais rápida é a capitalização desse clube. A mesma coisa acontece num país.
Quanto maior a sua população, ou quanto maior a sua capacidade de negociação, ou sua capacidade de exportação de produtos e indústria, o que seja, maior a sua capacidade de crescimento. É o que aconteceu com a China. A China tem 1 bilhão de habitantes, só que com uma capacidade financeira baixa. Era um povo pobre, o povo chinês. O que é que eles fizeram? Eu vou vender para os outros. Minha moeda é fraca, a moeda chinesa é fraca. O que é que eu vou fazer? Eu vou vender em dólar, eu vou vender em euro. E aí a China cresceu absurdamente nos últimos anos. Agora, com um monte de tarifas, com um monte de barreiras para a China conseguir vender fora, como é que vai ser? A população internamente vai ter capacidade de consumir tudo aquilo que é produzido? Não. Ou seja, a China pode quebrar. Fábio, por que você está dando essa volta toda? É só para te posicionar de que o mundo ele está totalmente interligado. As decisões políticas estão totalmente interligadas. E a imprensa nisso tudo? Vai fazer um retrato, às vezes com seu viés político, às vezes com o seu viés com objetivos econômicos, certo? Com os seus privilégios e assim sucessivamente. E você está onde? Você está no meio disso tudo. E às vezes você já desistiu falando, ai, perdi o direito. E não perdeu. Ai, não dá mais para mim. E não é isso. Quantas e quantas e quantas pessoas vieram falar com a gente essas semanas, falando, agora não dá mais. E a gente fala, dá sim. E eu estou aqui todas essas semanas, fazendo lives todas as semanas, para dizer, ainda dá. Fábio, como dá? Pela via judicial ainda dá.